Irmãos e irmãs, vamos à transmissão de mais um momento da liturgia da palavra na Igreja Católica Apostólica Romana no mundo inteiro. São as leituras veiculadas nas igrejas católicas em suas celebrações. Liturgia de 21 de fevereiro de 2022, segunda-feira da 7ª semana do tempo comum. A cor litúrgica é verde. No rito da celebração temos o ofício do dia. Confiei, Senhor, na vossa misericórdia. Meu coração exulta porque me salvais. Cantarei ao Senhor pelo bem que me fez. Salmo 12, versículo 6, oração do dia. Rezemos. Concedei, ó Deus Todo-Poderoso, que procurando conhecer sempre o que é reto, realizemos a vossa vontade em nossas palavras e ações. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Assim seja. Primeira leitura, leitura da carta de São Tiago, capítulo 3, versículos do 13 ao 18. Caríssimos, quem dentre vós é sábio e inteligente? Que ele mostre, por seu reto modo de proceder, a sua prática em sábia mansidão. Mas, se fomentais no coração amargo ciúme e rivalidade, não vos glorieis nem procedais em contradição com a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, ao contrário, é terrena, materialista, diabólica. Onde há inveja e rivalidade, aí estão as desordens e toda espécie de obras más. Por outra parte, a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, depois pacífica, modesta, conciliadora, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade, sem fingimento. O fruto da justiça é semeado na paz, para aqueles que promovem a paz. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora vamos ao Salmo responsorial. É o Salmo 19b, versículos 8º, 9º, 10º, 15º, refrão 9a. Os ensinos do Senhor são sempre retos, alegria ao coração. Repitamos, os ensinos do Senhor são sempre retos, alegria ao coração. A lei do Senhor Deus é perfeita, conforto para a alma. O testemunho do Senhor é fiel, sabedoria dos humildes. Os ensinos do Senhor são sempre retos, alegria ao coração. Os preceitos do Senhor são precisos, alegria ao coração. O mandamento do Senhor é brilhante, para os olhos é uma luz. Os ensinos do Senhor são sempre retos, alegria ao coração. É puro o temor do Senhor, imutável para sempre. Os julgamentos do Senhor são corretos e justos igualmente. Os ensinos do Senhor são sempre retos, alegria ao coração. Que vos agrade o cantar dos meus lábios e a voz da minha alma, que ela chegue até vós, ó Senhor, meu rochedo e redentor. Os ensinos do Senhor são sempre retos, alegria ao coração. Repitamos, os ensinos do Senhor são sempre retos, alegria ao coração. Aclamação ao Santo Evangelho, com um pequeno texto da segunda epístola de São Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 10º. Aleluia, 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 aleluia. Jesus Cristo Salvador destruiu o mal e a morte, fez brilhar pelo Evangelho a luz e a vida imperecíveis. Aleluia, 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 aleluia,
Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos, capítulo 9, versículos do 14 ao 29. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, descendo Jesus do monte com Pedro, Tiago e João, e chegando perto dos outros discípulos, viram que estavam rodeados por uma grande multidão. Alguns mestres da lei estavam discutindo com eles. Logo que a multidão viu Jesus, ficou surpresa e correu para saudá-lo. Jesus perguntou aos discípulos: que discutis com eles? Alguém na multidão respondeu: Mestre, eu trouxe a ti meu filho, que tem um espírito mudo. Cada vez que o espírito o ataca, joga-o no chão e ele começa a espumar, range os dentes e fica completamente rijo. Eu pedi aos seus discípulos para que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Jesus disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando terei que suportar-vos? Trazei aqui o menino. E levaram-lhe o menino. Quando o espírito viu Jesus, sacudiu violentamente o menino, que caiu no chão e começou a rolar e a espumar pela boca. Jesus perguntou ao pai: desde quando ele está assim? O pai respondeu: desde criança. E muitas vezes o espírito já o lançou no fogo e na água para matá-lo. Se podes fazer alguma coisa, tem piedade de nós e ajuda-nos. Jesus disse: se podes, tudo é possível para quem crê. Retificando, tudo é possível para quem tem fé. O pai do menino disse em alta voz: eu tenho fé, mas ajuda a minha falta de fé. Jesus viu que a multidão acorria para junto dele, então ordenou ao espírito impuro: espírito mudo e surdo, eu te ordeno que saias do menino e nunca mais entres nele. O espírito sacudiu o menino com violência, deu um grito e saiu. O menino ficou como morto, e por isso todos diziam: ele morreu. Mas Jesus pegou a mão do menino, levantou-o e o menino ficou de pé. Depois que Jesus entrou em casa, os discípulos lhe perguntaram a sós: por que nós não conseguimos expulsar o espírito? Jesus respondeu: essa espécie de demônios não pode ser expulsa de nenhum modo a não ser pela oração e jejum. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos à reflexão do Evangelho. É a liturgia comentada de Antônio Carlos Santini, liderança da comunidade católica Nova Aliança, e-mail santini@novaalianca.com.br. Com oração e jejum é o título da reflexão. É um texto de Marcos, capítulo 9, versículos do 14 ao 29. Mais um contraste nos evangelhos. Montanha versus planície. Na planície, a multidão agitada, ruidosa, é frágil na fé. Os pobres discípulos de Jesus estão incluídos na multidão que se vê impotente diante do demônio que agita terrivelmente um jovem possesso. Um parêntese, é claro que eu acredito na existência de demônios. Um parêntese, é claro que eu acredito na existência de demônios. E estou muito bem acompanhado de toda a tradição eclesial e do testemunho do Papa Paulo VI. Para aqueles racionalistas que insistem em traduzir as possessões do Evangelho como casos de epilepsia, doença desconhecida naquela época, garantem eles, sugiro apenas que digam aos senhores médicos de hoje que o remédio para tal enfermidade é jejum e oração. Seja como for, do outro lado está a montanha, lugar do encontro com Deus.
como atestam Abraão, Moisés e Elias. E da montanha onde passou a noite inteira em jejum e oração, desce Jesus. E encontra cá embaixo a balbúrdia feita de capetas, encapetados e exorcistas que não conhecem seu ofício. Feito o trabalho, libertado o garoto, pai feliz da vida, é a hora dos discípulos amuados perguntarem ao mestre: como explicar o nosso fracasso? Por que não podemos expulsar o demônio? E Jesus é curto e grosso. Esta espécie de demônios, ora. Então há várias espécies de epilepsia, hein? Essa espécie de demônios com nada se pode expulsar a não ser com oração e jejum, no latim de São Jerônimo: hoc genus in nullo potest exire nisi in oratione. Algum leitor estará torcendo o nariz. Jejum e oração? Que coisa mais arcaica! Ora, a água vegeto-mineral dos tempos da vovó pode ser um remédio arcaico, mas faz efeito ainda hoje. E os capetas do tempo de Jesus Cristo são os mesmos de nosso tempo, ainda que mais treinados e especializados. O velho remédio ainda vale. Responde o mestre da teologia ascética e mítica, matérias ignoradas nos seminários de hoje. Tom Carey, segundo ele, para fazer exorcismos, aliás, o ministério exclusivo de sacerdotes, especialmente autorizados pelo bispo diocesano, para fazer exorcismo convém preparar-se para essa temerosa função por meio de uma confissão humilde e sincera, para que o demônio não possa lançar em rosto aos exorcistas as suas faltas, e pelo jejum e oração, visto haver demônios que não cedem senão a estes meios. Prudência e caldo de galinha, dizia a vovó, não fazem mal a ninguém. Irmãos e irmãs, orai sem cessar. Senhor, tu me libertas dos meus inimigos. Salmo 18, versículo 49. Vamos ao santo do dia. É um texto do padre Evaldo César de Souza, missionário redentorista, que escreve para o site a12.com. Da minha parte, podem utilizar à vontade para evangelização. Jesus é quem mandou. Ide pelo mundo e evangelizai, o que de graça recebestes, deem também de graça. Então, acessem meus endereços e usem à vontade para tentar salvar almas. Entre no blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da rádio, Instagram Paulo Roberto Maciel 6/ e no canal do YouTube Paulo Roberto Maciel. Santo do dia 21 de fevereiro, São Pedro Damião. Localização Itália. O santo deste dia é venerado como doutor da igreja, já que pela doutrina e amor à igreja testemunhou sua vida de santidade. São Pedro nasceu em Ravenna, em 1007. São Pedro Damião teve uma infância sofrida devido à morte dos pais. Mais tarde foi acolhido pelo irmão mais velho até entrar na vida religiosa pela ordem camaldulense. São Pedro Damião lutou para reformar a vida religiosa, lutando contra a venda dos privilégios eclesiásticos e contra o concubinato. Pedro Damião dirigiu e fundou um grupo de mosteiros que seguiam, com certas variações, a reforma camaldulense. Trabalhou incansavelmente para devolver à vida religiosa seu sentido de consagração total a Deus na solidão e penitência. A partir de 1046, foi levado a trabalhar para a santificação de toda a Igreja de Cristo e começou a se tornar grande sua fama de santidade. Foi ordenado bispo e cardeal de Ostia, perto de Roma, de onde auxiliou muitos papas. Foi legado do Pontífice Gregório VII, visitador dos mosteiros, escritor, conselheiro, libertando a igreja de seus vínculos temporais,
Sua extensa obra teológica fez o Papa Leão XII reconhecê-lo com o título de Doutor da Igreja. Reflexão. São Pedro Damião nos ensinou a amar a Igreja de Jesus e ensinar as verdades do Evangelho. Nunca aceitou a corrupção e propôs reformas profundas para a vida religiosa. Que este exemplo de vida conduza-nos também para uma vida de honestidade e luta pela transformação da sociedade, denunciando toda a corrupção e injustiça que possa ferir a dignidade humana. Oração, rezemos. São Pedro Damião, por vossa história de vida, podemos sentir o quão sacrificada foi vossa existência por amor às leis de Deus, por amor à Igreja que se encontrava tão decaída. Não medistes esforços para que os consagrados retomassem suas responsabilidades e retornassem a uma vida de penitências, orações e santidade. Pedimo-vos, São Pedro Damião, que ajudeis nossos governantes e líderes de nossa Igreja a santificá-la e a fazê-la encontrar a unidade e o rumo exato da vontade de nosso Deus. Amém. Ó Deus, que marcastes pela vossa doutrina a vida de São Pedro Damião, concedei-nos, por sua intercessão, que sejamos fiéis à mesma doutrina e a proclamemos em nossas ações. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. São Pedro Damião, rogai por nós. Shalom Adonai, uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai, Deus onipotente, Ele proverá, se for para o seu bem. E Maranatá, do dialeto de Jesus, o aramaico, eu clamo. Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa a pronúncia, somos todos cristãos, irmãos. E o significado é o mesmo em português. Vinde, Senhor Jesus, vem, Senhor, Senhor, vem. É a tão aguardada volta de Jesus para o julgamento final, o juízo final, a parousia, julgamento universal. Um dia ele vai voltar, não sabemos quando. E quando voltar, ele, Jesus Cristo, nosso Redentor, julgará a todos de uma forma transcendental, sobrenatural. Não haverá mais tempo, espaço. O que é espaço, tempo para Deus? Para nós irmos para o céu, para a vida eterna, gozo eterno, a felicidade em plenitude, para vivermos como anjos para todos sempre, temos que nos reconciliar com Deus, pedindo perdão de nossos pecados. Senhor, perdão pelos pecados da minha omissão, dos meus atos e dos meus pensamentos. Perdão, Senhor.